Apocalipse capítulo 5, eu quero ler com os irmãos a partir do verso 6. Diz assim a palavra: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Podemos se sentar. Os irmãos que estiveram aqui ontem, nós falamos ontem sobre jejum, e dissemos aos irmãos que hoje nós estaríamos falando sobre a oração. Eu não sei se você tinha conhecimento disso, mas quando você dobra o seu joelho lá no seu quarto e você ora, no mundo espiritual acontece algo. Um anjo ordenado por Deus desce. E ele desce com taça de ouro. E este anjo, ele colhe a sua oração nessa taça. E ele vai diante do trono de Deus e leva a tua oração para ele. A oração é algo, irmãos, indispensável na vida de um cristão. E eu louvo a Deus, como eu disse ontem aqui, pelo direcionamento do Espírito Santo, que Deus colocou na liderança desta igreja, para ter como tema de prioridade nesse ano, a oração e o jejum. E nós dissemos aqui ontem que, embora nós dividimos essas ministrações em 2 partes, mas a oração, ela está ligada ao jejum. E o jejum está ligado à oração. O jejum, ele traz poder à oração. E a oração traz propósito ao jejum. Então essas 2 coisas devem caminhar juntas na vida de alguém que quer ter comunhão com Deus. Na vida de alguém que quer desfrutar da intimidade com Deus. E assim como ontem eu comecei fazendo a pergunta, eu quero começar hoje também, fazendo a seguinte pergunta: o que é oração? Eu creio que se perguntássemos aqui a uma criança que vem à igreja e que tem uma educação cristã, ele vai dizer: orar é falar com o Papai do céu. E é exatamente isso. A oração é um diálogo entre o homem e Deus. Aliás, a oração é a única maneira de conversarmos com Deus. Por isso eu disse que eu acho impossível um crente que não ora. Porque um crente que não ora, ele não fala com Deus. E a oração desenvolve esse relacionamento de intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com alguém, e você encontra com essa pessoa, o tempo voa, não é verdade? Você quer falar de tudo, você quer contar de tudo, você quer contar as novidades, você quer contar, o que está acontecendo, você quer saber o que está acontecendo, e a gente acaba excedendo muitas vezes o tempo.
quando a gente está conversando com quem a gente tem intimidade. E com Deus, irmãos, não é diferente. Se você desenvolve um relacionamento com Deus em oração, você vai ter desejo de falar com Ele. Se você desperta no seu coração um desejo de intimidade com o Senhor, você vai querer contar para Deus tudo o que te acontece. Você não vai dormir sem falar para Ele. Você não vai deitar sem dizer para Ele das tuas lutas diárias. Mas você também vai celebrar com Ele as tuas vitórias diárias. Oração, irmãos, é este canal. Charles Haddon Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: eu preferiria ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregar. Porque a oração é uma arma poderosíssima. A pregação é um privilégio, mas a oração é algo incomparável. Na pregação você fala de Deus aos homens, e na oração você fala com Deus. E ao olharmos para a Bíblia, irmãos, nós vemos essa verdade acerca da oração, da comunhão com Deus, de maneira muito clara. Por exemplo, em Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 2, verso 23, Tiago nos diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. E quando você olha a história de Abraão, você vê Abraão, por onde ele passa, ele edifica altares, ele fala com Deus, ele conversa com Deus. Abraão, ele é guiado por Deus. As suas decisões não são com base na sua sabedoria, o seu conhecimento ou o seu achismo. Mas Abraão toma decisões depois de ouvir Deus. Ele é capaz de abandonar um lugar, um porto seguro, onde ele estava com a sua família, para ir para um lugar que ele não conhecia, mas porque Deus o enviou para lá. Ele é capaz de, no momento da vida, da sua jornada, abrir mão de escolher qual parte da terra ele iria ter e permitir que o seu sobrinho Ló escolhesse, porque ele sabia que Deus estaria com ele aonde ele estivesse. Mas não foi só Abraão. Moisés, ele viu a glória de Deus. Moisés permanecia no Sinai e a nuvem da glória de Deus descia sobre aquele monte. E Moisés ficava tempo ali, na presença de Deus. A ponto do povo dizer: não sabemos o que aconteceu com Moisés. Não sabemos o que houve com ele. Mas quando Moisés descia do monte, o seu rosto brilhava. Quando ele descia do monte, a sua face estava brilhando, porque ele estava refletindo a glória que ele viu no monte. Quando nós olhamos para a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi era alguém apaixonado por Deus. Quando a gente olha, por exemplo, no Salmo 27, o salmista se expressa dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. No Salmo 63 ele diz: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Esta é a oração, irmãos, de alguém que anseia pela presença de Deus. Mas além de tantos exemplos da Bíblia, irmãos, quando a gente olha também na história da igreja, nós vamos ver que homens que marcaram a história do cristianismo eram homens de oração.
A história de Martinho Lutero diz que ele orava, em média, 3 horas por dia. John Wesley acordava todos os dias, às 4 da manhã, para orar. E ele não fazia nada sem antes falar com Deus. Ele dizia: você não pode fazer nada antes que tenha orado. John Fletcher passava noites inteiras em oração. David Briner escreveu no seu diário a sua vida de oração, a sua experiência de oração, que durava horas na presença de Deus. Sobre John Knox, a rainha Maria da Escócia disse certa vez: eu temo mais quando John Knox dobra o seu joelho para orar do que todo o exército da Europa. O pastor Leonard Ravenhill escreveu: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Homens que marcaram a história da igreja, irmãos. E aí eu pergunto, mas se a oração é tão importante na vida de um cristão, por que os nossos cultos de oração são os que têm menos frequência? Se Deus disse: a minha casa será chamada casa de oração, por que as nossas reuniões de oração são tão escassas de pessoas? Eu sempre me questiono sobre isso, irmãos, e eu sempre digo isso na igreja em que eu pastoreio, porque a nossa preocupação é com a vida espiritual dos irmãos. Nós estamos orando pela igreja, mas nós queremos que a igreja tenha a sua própria experiência com Deus. No momento em que nós estamos em oração, nós apresentamos a vida de cada um dos irmãos. Eu tive uma experiência maravilhosa quando eu passei por uma cirurgia há 2 anos atrás, um câncer. E no hospital, eu passei 2 noites sem dormir, literalmente. Mas eu digo que foram noites maravilhosas. Porque no momento que eu estava acordado na minha cama, o Espírito Santo de Deus ia passando diante dos meus olhos a fisionomia de cada ovelha do rebanho que eu pastorei. E conforme eu ia vendo a face das pessoas, eu ia intercedendo por elas. Foram 2 noites maravilhosas, porque eu pude orar por cada uma das pessoas da igreja. A primeira coisa, irmãos, que precisamos entender quando falamos sobre oração, é que a oração, ela é como um bolo. A oração, ela tem ingredientes. E o Senhor falou comigo sobre isso, e eu achei interessante, porque muitas vezes o nosso tipo de oração é como um bolo que eu vi, Hudson, a receita na internet. As irmãs sabem disso, o bolo de caneca. Eu achei interessante porque tinha um chamado no vídeo e aquele vídeo dizia: faça um bolo de caneca em apenas 3 minutos. As irmãs que usam o forno, elas sabem que o bolo fica pronto depois de 30, 40 minutos. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: hoje tem muito crente fazendo a oração da caneca. 3 minutos, está pronto. Mas a oração, irmãos, é como um bolo. Ela tem ingredientes. E quando a irmã faz o bolo, ela começa a pegar cada um dos ingredientes
e colocar no recipiente. Ela pega um ingrediente, ela põe no recipiente, depois ela vai bater a massa e depois ela vai pôr no forno. E o que Deus falou no meu coração é que muitas vezes a gente ora rápido e a gente não tem palavras para orar, porque a gente não coloca os ingredientes na oração. E esses ingredientes são, você sabe disso, eu creio que sabe, mas eu só quero te lembrar aqui nesta noite. Uma oração, irmãos, ela precisa ter um ingrediente chamado agradecimento. Muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus para orar e trazemos uma lista de pedidos. E nos esquecemos de agradecer aquilo que Deus já fez. A oração ela precisa de ter este momento e este ingrediente tão precioso, irmãos, que é a gratidão. Então, quando você dobrar os seus joelhos para orar, lembre-se de agradecer. Você tem o ar para respirar. Você tem saúde. Você tem uma casa para morar. Você tem uma cama para dormir. Você tem vestes para vestir. Você tem alimento à sua mesa. Você tem a salvação da tua alma. Você tem o teu nome escrito no livro da vida. Você tem a paz de Deus que excede todo entendimento. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem uma família maravilhosa que Deus te deu. Você tem um emprego. Você tem um salário. Amados, quanta coisa a gente tem para agradecer. E muitas vezes a gente dobra o joelho e diz: Senhor, me abençoa nisso. Senhor, me dê isso. Senhor, me dê aquilo. Então coloque esse ingrediente na sua oração. Coloque o agradecimento. Mas, irmãos, a oração ela também tem um ingrediente chamado confissão. A palavra de Deus nos diz, em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu costumo dizer na igreja que eu pastoreio, irmãos, eu prego o seguinte: quando a gente aceitou Jesus e nos tornamos novas criaturas, Deus tirou a nossa veste que estava enlameada pelo pecado e nos deu vestes limpas, brancas e puras. Mas no dia a dia, na nossa jornada, muitas vezes respingam alguns pontos de sujeira nessa veste. São os pequenos tropeços, os pequenos erros que cometemos. E nós precisamos diariamente, em nossa oração, confessar os nossos pecados e dizer: Senhor, lava essa mancha na minha veste. O Senhor já me deu vestes novas, Senhor, mas hoje eu errei. Perdoa o meu pecado. Confesse o teu pecado de pensamento, o teu pecado de palavra, o teu pecado de ação, o teu pecado de omissão, o teu pecado de relacionamento, o teu pecado de autoconfiança, o teu pecado de orgulho, o teu pecado de prepotência, o teu pecado de arrogância. Coloque esse ingrediente na sua oração e você vai ver que você vai ter muito pelo que orar. Mas há um outro ingrediente na nossa oração, que são o clamor e a súplica. Em Filipenses 4:6 a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. A oração, ela tem espaço para esse ingrediente. E é aqui que entra a nossa lista. Depois de agradecer, depois de confessar, você vai pedir. Peça a Deus, apresente a Ele o que você precisa. Apresente a Ele aquilo que é o teu sonho, o desejo do seu coração. Apresente diante de Deus aquilo que você está precisando. Apresente diante de Deus uma dificuldade. Apresente diante de Deus uma luta. Coloque isso diante do Senhor, entrega para Ele e descansa. A oração também tem um ingrediente que se chama intercessão. Intercessão é quando você deixa de orar por você para orar por alguém.
Muitas vezes a nossa oração é egoísta. Senhor, faça para mim. Senhor, resolve para mim. Senhor, dá essa bênção para mim. Mas, irmãos, algo que move o coração de Deus é a intercessão. É quando você vem à igreja e alguém diz, olha, o irmão fulano não veio ao culto porque ele está doente. Você chega na tua casa e você diz, Senhor, visita o irmão fulano. Cura ele, Jesus. Senhor, a irmã está passando por aquela luta, Senhor. Eu me coloco aqui em intercessão com ela em oração. Senhor, ajuda a tua serva a passar por esse momento de dificuldade. A Bíblia diz em Atos que Pedro estava preso e Pedro era guardado na prisão, mas enquanto isso, a igreja fazia por ele contínua oração. Quando o anjo tirou Pedro da prisão e Pedro saiu daquele cárcere e ele se viu na rua, ele foi para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, e ele chega na porta e bate, e ele escuta o povo orando, Senhor, tira o nosso irmão Pedro da prisão. Essa é a oração intercessória, esse é o ingrediente da oração. Amados, mas na oração também precisa haver o louvor e a adoração. Você já agradeceu, você já confessou seus pecados, você já apresentou o seu clamor, você já intercedeu por alguém, então tire um tempo da sua oração para exaltar a Deus. Adore a Ele, diga, Senhor, eu te louvo pela tua majestade, eu te louvo pela tua santidade, eu te louvo pelo teu poder, eu te louvo pelos teus atributos, Senhor, a tua eternidade, a tua onisciência, a tua onipotência, a tua onipresença. Eu te louvo porque tu és criador de todas as coisas, tu és o Deus do céu e da terra, e não há outro Deus além de ti. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que diante do trono de Deus, os anjos, arcanjos e serufins não se cansam, não param de dizer santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Adore a Deus na sua oração. Pastor David Ong-Chu, pastor que está com o Senhor, da Coreia do Sul, em uma das suas ministrações que me marcou muito e me tocou muito, irmãos, talvez alguns irmãos já tenham visto esse vídeo ou lido sobre esse estudo que ele deu, sobre a oração do tabernáculo. Irmãos, depois daquele estudo, a minha maneira de orar mudou muito, porque a igreja na Coreia do Sul é uma igreja que ora muito. Eu vi a experiência de um irmão que esteve na igreja do pastor David Ong-Chu, e ali ele tem algumas capelas pequenas assim de oração, onde só cabe uma pessoa ajoelhada num pequeno colchonete, onde ela ajoelha e ora. E um brasileiro foi lá na Coreia conhecer a igreja dele, e chegou e disse assim, olha, eu queria reservar uma capela para mim orar. Tem que reservar lá, porque as capelas estão cheias. E aquele irmão disse, olha, eu queria uma capela dessa para mim orar. A secretária do pastor disse, quantas horas você quer? Ele ficou envergonhado. Mas o pastor David Ong-Chu, nesse estudo, ele diz, se você tem dificuldade para orar, ore a oração do tabernáculo. Ore o modelo de oração do tabernáculo. E ele começa a falar de cada parte do tabernáculo. E ele fala do altar do sacrifício que está lá no pátio exterior. E ele diz, comece exaltando e agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus. Porque o cordeiro foi morto e através do cordeiro você foi salvo. Depois você passa pelo tanque, pela pia, onde você vai se lavar, onde você vai confessar os seus pecados, onde você vai se apresentar diante de Deus. Depois você vai entrar no lugar santo, onde está o candelabro, a luz, a lâmpada que representa a palavra de Deus. Adore a Deus através da presença de Jesus na sua vida. Você tem a mesa dos pães da proposição, que representam um pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo que veio até nós.
chegue ao altar do incenso e entre em adoração diante do Senhor, o incenso que sobe como um perfume diante de Deus, que é a nossa adoração. Mas, por último, você passa pelo véu e você entra no lugar santíssimo. E quando eu li esse estudo, irmãos, algo que me marcou, é que eu fiquei pensando, são poucos aqueles que dobram o seu joelho para orar, que chegam no lugar santíssimo. Muitas vezes a nossa oração é superficial, a gente tem pressa em orar, a gente tem uns compromissos, e a nossa oração, muitas vezes, irmãos, não passa do pátio exterior. Mas a oração, como eu disse, é esse bolo que tem esses ingredientes. E na oração você também precisa ficar em silêncio para ouvir Deus falar. A oração é um diálogo. Ore, fale com Deus, mas pare para ouvir a voz dele também. No teu silêncio de oração, você vai sentir a presença dele. Outro dia eu estava cedo na igreja, numa manhã de consagração, e eu estava sozinho na igreja. E eu estava orando. E nesse tempo de oração, eu chorei aos pés do Senhor. E chegou um tempo em que eu não tinha palavras para orar. E eu fiquei em silêncio por um instante. Irmãos, é como se Deus pegasse a minha cabeça e pusesse no colo dele. E começasse a me acariciar. Eu senti tanto a presença de Deus. E eu disse, Senhor, por que é que nas nossas orações a gente não sente isso com frequência? E Deus me disse, porque vocês têm pressa em orar. Se você se dedicar e se colocar na minha presença, você vai viver essas experiências. Mas, irmãos, de acordo com a Bíblia, a nossa atitude na oração, ela é muito importante também. E qual deve ser a nossa atitude quando nós oramos? A Bíblia diz, em primeiro lugar, irmãos, que nós precisamos orar com fé. A fé é algo que deve estar presente na nossa atitude de oração. Tiago diz, olha, aquele que ora e pede, não peça duvidando, porque o que duvida é como a onda agitada do mar, levada pelo vento. Ora você acredita, ora você não acredita. Ora você tem uma comunhão, ora você não tem uma comunhão. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar com fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Você precisa orar crendo que Deus é poderoso para fazer, como diz em Efésios 3:20, infinitamente mais, além daquilo que você está pedindo ou pensando. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 12, 24, Jesus disse assim, por isso vos digo, que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A atitude de fé, ela deve estar presente na nossa oração. Mas também, além da fé, nós precisamos ter uma atitude de perseverança. Irmãos, quantos irmãos começam a orar e se cansam e desistem de orar? Alguém que está orando por um problema, ele dobra o joelho, ele ora uma vez, ele ora duas vezes, e depois ele diz, não vou orar mais. A Bíblia nos diz, irmãos, que a oração ela deve ser uma oração perseverante. E a atitude de perseverança deve estar na vida daquele que ora. É uma oração respeitosa, mas é uma oração perseverante. Quando Abraão ficou sabendo pelos anjos que o anjo do Senhor iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra,
Ele sabia que o seu sobrinho Ló estava lá. E o que Abraão fez? Ele começa uma oração perseverante. Ele diz: Senhor, mas se houver 50 justos na cidade? O anjo disse: se houver 50 justos, eu não destruirei. E se houver 45? Eu não destruirei. E se houver 40? Não destruirei. Senhor, se houver 35? E ele vai orando, ele vai pedindo: Senhor, não destrua, não destrua, não destrua. É uma oração perseverante, irmãos, é uma oração que luta. Quando a Bíblia fala sobre Jacó, lá no Peniel, a Bíblia fala que Jacó, ele lutou com o anjo. Jacó estava em agonia, ele iria se reencontrar com seu irmão, que quando ele saiu fugido. Ele sabia que seu irmão talvez pudesse querer matá-lo, e quando ele está retornando para casa, ele está em agonia, e a Bíblia diz que ele passou tudo diante do val de Jaboque, passou a família, passou os servos, passou os rebanhos, passou tudo, e ele ficou só com Deus. E ele lutou com o anjo. Mas esse lutar com o anjo, irmãos, não significa que ele pegou e pôs o anjo na parede, assim não. A Bíblia nos diz, em Oséias, capítulo 12, verso 4, como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Esse lutar é chorar e suplicar diante de Deus. Esta é a oração perseverante. Eu me maravilho quando Jesus conta a parábola daquela viúva e do juiz iníquo. E a Bíblia diz que Jesus contou esta parábola sobre o dever de orar sempre, sem desanimar. Aquela mulher importunava aquele juiz: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz disse: para que essa mulher não me importune mais, eu vou julgar a causa dela. E depois o Senhor diz: olha, prestem atenção no que diz esse injusto juiz. Se ele julgou a causa desta mulher, imagine o vosso Pai que está nos céus, se ele não irá responder àquele que clama a ele por socorro. Amados, Evan Roberts foi um jovem que começou a orar aos 15 anos de idade. E a oração desse jovem era uma só. Ele dizia: Senhor, quebranta-nos. Senhor, quebranta-nos. Esse jovem orou durante 11 anos. E através das suas orações, o país de Gales experimentou um grande avivamento. A história diz que no país de Gales, quando veio esse avivamento, os bares fecharam, as casas noturnas fecharam, bêbados entravam nos bares para beber, deixavam seus copos, caíam em pranto diante de Deus, por causa de uma oração perseverante. A nossa oração, irmãos, e o nosso espírito na oração deve ser um espírito de um coração quebrantado. Muitos chegam diante de Deus como se Deus fosse obrigado a resolver o problema dele. Muitos chegam diante de Deus com uma prepotência. Senhor, eu preciso disso. Senhor, o que a gente ouve dizer, eu estou determinando. Eu determino, Senhor, que isso seja feito. O salmista disse: a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. A um coração quebrado, um coração que reconhece que precisa do Senhor, a esse Deus não abandonará. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A oração, irmãos, ela deve ter em nós essa atitude de um coração quebrantado.
nós devemos nos apresentar a Deus em oração com um espírito quebrantado e contrito, reconhecendo que nós não somos dignos, não somos merecedores, mas clamamos pela graça e a misericórdia de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e o poder de Deus. Nós precisamos nos colocar como servos para que Deus seja entronizado. Nós precisamos nos colocar como indignos para que Ele seja exaltado. Mas, irmãos, eu quero fechar falando sobre como então deve ser a nossa oração. A nossa oração, irmãos, ela precisa ser específica. Sabe, irmãos, porque muita gente se ajoelha, ora e fala, não tenho muito o que orar. A pessoa ajoelha e diz, Senhor, abençoa a minha vida. Sim. Mas que área da tua vida? Que situação? Aonde você quer que Deus mova? O que você precisa? Lembra quando Jesus entrou na cidade de Jericó e o cego começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus mandou chamar o cego. E quando o cego chegou diante de Jesus, Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Quando você se ajoelhar para orar, conta para Deus o que é que você precisa. Sempre que eu falo sobre isso, né, a oração específica, eu me lembro de uma ilustração que eu vi sobre uma igreja que estava aberta, algumas irmãs estavam orando, né, o grupo de oração das irmãs estava orando, e de repente entrou naquela igreja uma mulher desconhecida dali da igreja, e as irmãs perceberam aquela mulher, ela chegou e se ajoelhou no primeiro banco, e ela orou assim, Deus, minha filha está doente lá em casa. Vai lá curar minha filha. Senhor, a minha casa, o Senhor saindo aqui da igreja, 3 quadras lá, o Senhor vira à esquerda. Na segunda rua, o Senhor vira à direita. É uma casinha com portão amarelo. Jesus chegando lá, minha filha está na cama. A porta está trancada, mas eu deixei a chave debaixo do tapetinho, na porta da sala. E ela saiu da igreja, as irmãs começaram a rir da maneira como ela orou. Mas aquela mulher foi para sua casa, e quando ela chegou em casa, a porta estava aberta. E quando ela entrou na casa, a sua filha que estava morrendo na cama, veio ao encontro dela e disse, mãe, Jesus esteve aqui. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente, Deus já sabe de tudo. Seja específico na sua oração. Peça para Deus o que você quer. Peça para Deus a libertação de alguém da sua casa. Fala com Ele. Fale sobre essa pessoa. Conte para Ele quem é essa pessoa. Fala para Ele as lutas que você tem passado com essa pessoa. Coloca aquele teu colega de trabalho que tem atribulado a tua vida. Fala dele para Jesus. Pede para Jesus fazer algo na vida dele. Apresenta o teu chefe, teu superior. Apresenta o teu patrão diante de Deus. Ore por ele. Fala com Deus sobre ele. Fala com Deus sobre a vida da igreja. Ore a Deus especificamente sobre aquilo que você deseja. Na biografia de George Miller, para quem não sabe, irmãos, foi um servo de Deus que viveu na Inglaterra, e ele construiu orfanatos para órfãos, meninos e meninas, e sem nunca ter pedido dinheiro para ninguém, ele construiu vários orfanatos, que acomodaram mais de 2.200 crianças. Este homem não tinha recursos, mas tudo ele levava diante de Deus. Em seu livro, na sua história, é contado que um dia, mais de 200 crianças estavam à mesa para tomar o café da manhã,
E naquele dia não tinha pão e nem leite. Elas não sabiam, mas George Miller sabia. Ele colocou as crianças assentadas à mesa e disse para as crianças: vamos agradecer a Deus pelo alimento. As crianças oraram e ficaram esperando. Ele foi no seu quarto de oração e ele disse: Senhor, hoje eu preciso de pão e leite. Alguém bateu a porta. George Miller? Sim. Eu estava indo levar leite e a roda da minha carroça quebrou aqui na frente. Para que esse leite não estrague, eu vou deixar esse leite aqui na creche. Pouco depois, chega uma outra carroça e diz: olha, nós fornecemos pães para a rainha e hoje deu um problema na fornada e o pão assou demais. E eles rejeitaram o pão. O senhor não quer o pão? No seu livro de oração, descobriram que George Miller teve mais de 50 mil orações respondidas por Deus. Ele orava e ele anotava na sua agenda: pedi isso para Deus hoje. Na frente ele dizia: Deus respondeu, dia tal. A nossa oração, irmãos, ela precisa estar e ser de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz, em 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nem toda oração terá a resposta que nós queremos, mas terá a resposta melhor, que é a resposta de Deus. Eu vi um pastor contar uma experiência, eu já vou encerrar. E esse pastor contou a seguinte experiência: uma criança estava sentada ao chão enquanto a sua mãe fazia um bordado. E aquela criança olhava para cima e via aquele monte de linha, de ponto, de nó, e ela não entendia nada do que sua mãe estava fazendo. E a mãe continuava bordando. De repente, a mãe colocou aquele bordado em cima da mesa. Pegou a criança no colo, e quando a criança olhou de cima, ela viu que sua mãe tinha bordado uma linda toalha. E esse pastor disse o seguinte: na nossa vida também é assim. Enquanto estamos aqui embaixo, nós estamos vendo ponta de linha, nó, e às vezes a gente diz: Deus, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Eu te pedi isso, Senhor, mas o Senhor fez isso. Eu orei por isso, mas o Senhor fez isso. E esse pastor disse: um dia, você estará no colo do Pai. E você vai entender a obra que Ele desenhou na sua vida. Quando você chegar lá, você vai entender o que você não consegue entender hoje. Jesus, na sua oração no Getsêmani, ele diz: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Se possível, passa de mim este cálice, Senhor, mas não faça a minha, mas a tua vontade. Será que nós temos orado assim? Senhor, eu quero isso, mas não faça a minha, faça a tua vontade. Senhor, eu estou te pedindo algo, mas Senhor, não faça a minha, faça a tua vontade. A nossa oração, irmãos, precisa ter fervor. Essa palavra fervor quer dizer o estado do que ferve, intensidade, entusiasmo, paixão. Quantas vezes, irmãos, a gente dobra o joelho para orar: ah, Jesus. Ore com fervor. Ore com entusiasmo. Diga: Jesus, eu estou aqui na tua presença. Eu creio que o Senhor pode fazer isso.
Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu creio que o Senhor pode resolver esse problema. Eu estou na tua presença, eu creio que o Senhor pode visitar, eu creio, Senhor, que o Senhor pode resolver, eu creio que o Senhor pode fazer. Um grande homem de Deus chamado John Welch, ele viveu nos anos 1500 a 1600. Esse homem era pastor de uma igreja na Escócia, e a sua história diz que a sua esposa acordava por vezes de madrugada, em noites frias, com temperaturas abaixo de zero, e encontrava ele no quarto, deitado no chão, chorando. E ela dizia: John, vem deitar, está frio. Ele dizia: eu terei que dar conta de 3.000 almas, e eu não sei como elas estão. Por isso que eu disse, ore pelo seu pastor, que ele vai dar conta da tua alma. E o maior desejo do pastor Hudson é que todos aqui, quando a trombeta tocar, possam subir. Eu tenho certeza que a grande preocupação dele é: Senhor, será que eu estou transmitindo aquilo que o Senhor quer? Senhor, será que eu estou conseguindo levar este povo a te adorar como o Senhor quer? Senhor, será que este povo está preparado para, quando a trombeta tocar, eles subirem para o encontro com o Senhor? Finalmente, irmãos, a nossa oração, ela deve ser uma oração com o Espírito Santo. Ore com o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz aqui, eu quero deixar essa passagem. Romanos 8, 26 e 27 diz: da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E sabe o que a Bíblia diz no verso 27? E segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. Ele intercede por você, e Ele sabe as intenções de Deus para a sua vida, e Ele intercede segundo as intenções de Deus. Então ore com o Espírito Santo. Não deixe de buscar a face do Senhor. Vamos nos colocar em pé.